Como ativar o dom do discernimento, a chave secreta que transformará sua vida para sempre. Você está a segundos de descobrir o segredo mais poderoso que mudou a vida de milhões de pessoas ao longo da história. Um dom divino que pode revolucionar completamente sua realidade. O que você está prestes a aprender não é apenas mais um ensinamento. É a chave mestra que abrirá todas as portas da sua vida espiritual e material. Prepare-se, porque nos próximos minutos você descobrirá verdades que farão seu coração acelerar e sua alma despertar para um poder que já existe dentro de você, mas que talvez nunca soube como ativar. E atenção, guarde este vídeo até o final, porque a revelação mais impactante está esperando por você nos últimos minutos. Algo que mudará para sempre a forma como você vê sua própria capacidade de transformação. Se você sente que chegou a hora de sair da posição de espectador da sua própria vida e assumir o controle total do seu destino, então este é o momento mais importante da sua jornada. Compartilhe este conteúdo com alguém que também precisa despertar para esta verdade transformadora. 1. Imagine descobrir que dentro de você existe um radar espiritual mais preciso que qualquer tecnologia moderna, capaz de detectar oportunidades, perigos e bênçãos antes mesmo delas se manifestarem fisicamente. Este é o dom do discernimento. Não uma habilidade mística reservada apenas para profetas e santos, mas um presente divino disponível para todo filho de Deus que deseja viver uma vida extraordinária. Quando Jesus disse, "Meus filhos ouvem a minha voz e me seguem", ele estava revelando que cada um de nós possui essa capacidade interna de distinguir a voz de Deus das vozes do mundo. O discernimento é como um músculo espiritual que se fortalece com o uso consciente e intencional. Muitas pessoas vivem no piloto automático, tomando decisões baseadas apenas no que veem ou sentem superficialmente, perdendo oportunidades extraordinárias que Deus coloca em seus caminhos. Quando você aprende a ativar este dom, sua vida se transforma de uma sequência de acasos em uma sinfonia orquestrada pelo próprio Criador. A Bíblia nos conta sobre Salomão, que quando jovem poderia ter pedido riquezas ou poder, mas escolheu pedir sabedoria e discernimento para governar o povo de Deus. Dá-me, pois, um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. 1 Reis 3:9. E o que aconteceu? Deus não apenas lhe concedeu o maior discernimento já visto, mas também lhe deu tudo aquilo que ele não pediu: riqueza, honra e uma vida próspera. Este dom não é sobre ter visões místicas ou experiências sobrenaturais dramáticas. É sobre desenvolver uma sensibilidade espiritual que permite perceber as sutilezas divinas no cotidiano. É saber quando uma oportunidade vem de Deus ou quando é uma armadilha do inimigo. É sentir no espírito quando uma pessoa está sendo genuína ou quando há segundas intenções. Quando você começa a exercitar o discernimento, sua capacidade de tomar decisões certas se multiplica exponentially. Você para de desperdiçar tempo e energia em relacionamentos tóxicos, investimentos ruins ou caminhos que não levam a lugar algum. Sua vida adquire uma precisão cirúrgica que impressiona até mesmo aqueles ao seu redor. Mas há algo ainda mais poderoso sobre o discernimento que poucos descobrem. 2. O que a maioria das pessoas não percebe é que o discernimento opera em frequências espirituais diferentes, como um rádio que pode sintonizar várias estações. Existe o discernimento das situações, das pessoas, das oportunidades, dos tempos de Deus e até mesmo o discernimento dos seus próprios pensamentos e emoções. Cada nível requer uma ativação específica, e quando você domina todos eles, torna-se praticamente impossível ser enganado ou desviado do seu propósito divino. O primeiro nível é o discernimento situacional.
a capacidade de ler as circunstâncias ao seu redor e perceber o que realmente está acontecendo além das aparências. José, filho de Jacó, demonstrou este tipo de discernimento quando interpretou os sonhos do faraó. Ele não apenas viu o significado espiritual, mas compreendeu as implicações práticas. Eis que vem 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito. Depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome. Gênesis 41, 29 e 30. Sua capacidade de discernir salvou uma nação inteira da fome. O segundo nível é ainda mais fascinante, o discernimento de pessoas. Você desenvolve uma habilidade sobrenatural de perceber as verdadeiras intenções, motivações e caráter das pessoas com quem interage. Não é julgar, mas sim proteger-se e posicionar-se adequadamente diante de cada personalidade. Jesus demonstrou este dom perfeitamente quando sabia o que havia no homem. João 2:25. O terceiro nível transcende o físico. É o discernimento das oportunidades divinas. Você começa a perceber quando Deus está abrindo portas, criando conexões ou preparando caminhos específicos para a sua vida. É como ter acesso aos bastidores do plano divino para a sua existência. Muitas bênçãos passam despercebidas porque as pessoas não desenvolveram este radar espiritual. O quarto nível é o discernimento dos tempos. Saber quando agir, quando esperar, quando falar e quando permanecer em silêncio. Eclesiastes nos ensina que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Quando você sincroniza com os tempos de Deus, sua vida flui com uma facilidade que parece milagrosa. Mas existe um quinto nível de discernimento que poucos conhecem, e é aqui que a verdadeira transformação começa. 3. O discernimento mais profundo e transformador é aquele que você desenvolve sobre seus próprios pensamentos, emoções e impulsos internos. É a capacidade de distinguir entre a voz do seu espírito renovado em Cristo, os sussurros da sua alma ferida e as mentiras que o inimigo tenta plantar em sua mente. Quando você domina este nível, torna-se o arquiteto consciente da sua própria realidade interna. Paulo nos revela este segredo em 2 Coríntios 10:5, derribando os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ele não estava falando apenas sobre resistir a pensamentos pecaminosos, mas sobre desenvolver a habilidade de examinar cada pensamento que surge e decidir conscientemente qual merece sua atenção e energia. Muitas pessoas vivem como prisioneiros de seus próprios padrões mentais, reagindo automaticamente aos primeiros pensamentos que surgem, sem perceber que têm o poder divino de escolher em que pensar. Quando você desenvolve o discernimento interno, quebra as correntes invisíveis que mantinham você preso a ciclos de ansiedade, medo, tristeza ou frustração. Este dom permite que você identifique rapidamente quando um pensamento vem do seu espírito renovado, trazendo paz, esperança e alinhamento com a palavra de Deus, ou quando surge da sua alma ainda não curada, carregando feridas do passado, traumas não resolvidos ou padrões limitantes aprendidos. Você também consegue reconhecer instantaneamente as mentiras sutis que o adversário tenta introduzir, disfarçadas muitas vezes de pensamentos próprios. A transformação que acontece quando você desenvolve este discernimento interno é revolucionária. Você para de ser vítima das suas emoções e se torna o regente da sinfonia dos seus sentimentos. Para de aceitar passivamente qualquer pensamento que surge e se torna um vigilante ativo da sua mente, escolhendo conscientemente alimentar apenas aquilo que edifica e fortalece sua fé. Mas como exatamente você ativa este poder sobrenatural que já existe dentro de você? 4. A ativação do dom do discernimento começa com um princípio que Jesus ensinou de forma revolucionária.
Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. João 7,17. A chave está na disposição genuína de obedecer à voz de Deus, mesmo antes de compreender completamente suas instruções. É um paradoxo divino. Você desenvolve discernimento praticando obediência. O primeiro passo prático é estabelecer momentos diários de silêncio deliberado, onde você para todas as atividades e simplesmente escuta. Não é apenas oração, onde você fala com Deus, mas um tempo de escuta ativa, onde você treina seu espírito para captar as sutilezas da comunicação divina. Elias descobriu que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. Durante esses momentos de silêncio, você começa a notar diferenças sutis nos tipos de pensamentos que surgem. Os pensamentos inspirados por Deus geralmente trazem uma qualidade de paz, mesmo quando desafiam você a sair da zona de conforto. Eles se alinham com os princípios bíblicos e produzem frutos de esperança e fé. Já os pensamentos que vêm de outras fontes tendem a gerar ansiedade, confusão ou contradizer a natureza amorosa de Deus. O segundo exercício poderoso é começar a tomar decisões pequenas, baseado no que você sente ser a direção de Deus, mesmo quando não faz sentido lógico completo. Pode ser escolher uma rota diferente para o trabalho, ligar para alguém que veio à sua mente, ou mesmo decidir sobre o que comer baseado numa impressão interior. À medida que você pratica a obediência nessas pequenas coisas, sua sensibilidade espiritual se aguça dramatically. Você também deve começar a manter um diário espiritual, anotando as impressões, sonhos, palavras ou situações que chamaram sua atenção durante o dia. Com o tempo, você começará a perceber padrões na forma como Deus se comunica especificamente com você. Algumas pessoas recebem direcionamento através de versículos que saltam durante a leitura bíblica. Outras, através de circunstâncias que se alinham de forma impossível de ser coincidência. Mas existe uma prática específica que acelera drasticamente o desenvolvimento do discernimento, e é algo que poucos pastores ensinam. 5. A prática mais poderosa para desenvolver discernimento é algo que chamo de jejum de vozes. Um período deliberado onde você se desconecta de todas as vozes humanas que normalmente influenciam suas decisões e opiniões, para aprender a distinguir e confiar apenas na voz do Espírito Santo. Isto inclui, temporariamente, reduzir a exposição a notícias, redes sociais, conselhos de amigos e até mesmo alguns tipos de entretenimento que podem confundir seu radar espiritual. Durante este período de jejum de vozes, você se dedica intensivamente à leitura da Palavra de Deus, não como um exercício intelectual, mas como um diálogo ativo com o Criador. Você lê, procurando ouvir a voz específica do Pai para sua situação atual. É impressionante como versículos que você já leu dezenas de vezes, de repente, ganham nova vida e relevância quando você está sintonizado espiritualmente. Jesus praticou este princípio quando se retirou para o deserto por 40 dias antes de iniciar seu ministério. Ele precisava afinar sua sensibilidade à voz do Pai, livre das influências e expectativas humanas. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus 4:1. Note que foi o próprio Espírito quem o conduziu. Não foi uma fuga, mas um treinamento espiritual intensivo. Durante seu jejum de vozes, você começará a perceber como muitas das suas intuições eram, na verdade, ecos de opiniões que você absorveu de outras pessoas. Sua mente começará a se clarear e você desenvolverá uma confiança crescente na sua capacidade de ouvir diretamente do Espírito Santo. É como limpar a lente de uma câmera.
De repente, tudo fica em foco. Este processo também revela áreas da sua vida onde você estava dependendo mais da sabedoria humana do que da orientação divina. Você pode descobrir que algumas decisões que considerava suas eram, na verdade, influenciadas por medos, pressões sociais ou expectativas familiares que nunca questionou conscientemente. Mas há um efeito colateral desta prática que surpreende a maioria das pessoas e transforma completamente sua relação com as circunstâncias. 6. Quando você desenvolve verdadeiro discernimento espiritual, algo extraordinário acontece. Você para de ser uma pessoa reativa e se torna profundamente proativa na sua relação com a vida. Em vez de esperar que as circunstâncias determinem seu humor, suas decisões e sua direção, você passa a perceber os movimentos divinos antes mesmo deles se manifestarem completamente, posicionando-se estrategicamente para cooperar com os planos de Deus. Isto significa que você desenvolve uma habilidade sobrenatural de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Não por coincidência, mas por sensibilidade espiritual. Como Filipe, que estava ministrando em Samaria com grande sucesso quando disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Atos 8:29. Ele obedeceu ao impulso divino e acabou sendo usado para transformar a vida de um oficial importante da Etiópia. Esta proatividade espiritual se manifesta de formas práticas e tangíveis na sua vida cotidiana. Você começa a evitar problemas antes mesmo deles acontecerem, não por paranoia, mas por discernimento. Escolhe investimentos melhores, desenvolve relacionamentos mais saudáveis, toma decisões de carreira mais acertadas. É como ter acesso a informações privilegiadas sobre o seu próprio futuro. O discernimento também desenvolve em você uma capacidade extraordinária de perceber as necessidades das pessoas ao seu redor antes mesmo delas verbalizarem. Você se torna um canal de bênçãos mais efetivo porque está sintonizado com o coração de Deus para cada pessoa que cruza seu caminho. Suas palavras começam a carregar um peso espiritual diferente, trazendo cura e direcionamento exatos para cada situação. Mas talvez o aspecto mais transformador seja como o discernimento muda sua relação com o medo e a ansiedade. Quando você sabe, por revelação espiritual, que Deus está no controle e tem um plano específico para a sua vida, as preocupações humanas normais perdem completamente seu poder sobre você. Você desenvolve uma confiança inabalável que impressiona até mesmo aqueles que não compartilham sua fé. Porém, existe uma armadilha perigosa que pode sabotar completamente o desenvolvimento do seu discernimento, e a maioria das pessoas cai nela sem perceber. 7. A armadilha mais sutil e destrutiva para o discernimento é o que chamo de discernimento contaminado, quando você mistura a verdadeira sensibilidade espiritual com julgamentos pessoais, preconceitos não resolvidos ou feridas emocionais que distorcem sua percepção da realidade. É possível ter um dom genuíno funcionando, mas interpretar erroneamente o que você está percebendo por causa de filtros internos não purificados. Jesus alertou sobre isto quando disse: não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. João 7:24. Ele não estava proibindo o uso do discernimento, mas advertindo sobre a diferença entre discernimento puro, que vem do amor e busca o melhor para todos os envolvidos, e julgamento contaminado, que surge de orgulho, medo ou feridas não curadas. O discernimento genuíno sempre produz compaixão, mesmo quando revela verdades difíceis sobre pessoas ou situações. Ele vê além das aparências e percebe as feridas que motivam comportamentos destrutivos. Já o discernimento contaminado gera crítica, superioridade e afastamento. É a diferença entre a percepção de um médico que diagnostica para curar e a de alguém que aponta defeitos para se sentir superior.
Para purificar seu discernimento, você precisa passar por um processo honesto de autoexame, permitindo que o Espírito Santo revele áreas onde seus julgamentos podem estar sendo influenciados por experiências passadas, traumas não resolvidos ou padrões aprendidos na família de origem. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23, 24. Este processo de purificação não é confortável, mas é essencial. Você pode descobrir que algumas das suas revelações sobre outras pessoas eram, na verdade, projeções dos seus próprios medos ou inseguranças. Ou que certas direções divinas que você pensava ter recebido eram influenciadas por desejos pessoais disfarçados de espiritualidade. Mas quando você passa por esta purificação e desenvolve discernimento limpo e claro, algo milagroso acontece com sua capacidade de impactar positivamente as vidas ao seu redor. 8. O discernimento purificado transforma você em uma fonte de cura e restauração para pessoas feridas, porque você desenvolve a habilidade sobrenatural de ver além dos comportamentos destrutivos e enxergar o potencial divino que Deus colocou em cada ser humano. Em vez de se afastar de pessoas problemáticas, você se torna capaz de ministrar exatamente o que elas precisam para encontrar libertação e transformação. Este é o tipo de discernimento que Jesus demonstrou com a mulher samaritana no poço. Ele percebeu sua história de relacionamentos conturbados, mas em vez de condená-la, usou essa percepção para oferecer exatamente a cura que ela precisava. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, 13, 14. Quando você opera com discernimento purificado, suas palavras ganham um poder transformador impressionante. Você sabe exatamente o que cada pessoa precisa ouvir, não baseado em fórmulas ou técnicas aprendidas, mas por revelação direta do Espírito Santo para aquela situação específica. Suas orações se tornam extremamente eficazes, porque você ora de acordo com a vontade específica de Deus para cada circunstância. Este nível de discernimento também permite que você identifique os dons e talentos ocultos nas pessoas ao seu redor, mesmo quando elas mesmas não reconhecem seu próprio potencial. Você se torna como Samuel, que foi enviado à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. E enquanto todos olhavam para a aparência imponente dos irmãos mais velhos, ele discerniu que o escolhido era o jovem pastor que nem havia sido convidado para a cerimônia. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Sua presença começa a trazer uma atmosfera de esperança e possibilidade onde quer que você vá. Pessoas que se sentiam invisíveis ou sem valor descobrem seus propósitos divinos através das palavras que você recebe por discernimento. Casamentos que pareciam condenados encontram direcionamentos específicos para a restauração. Jovens perdidos descobrem seus chamados e identidade. Mas existe um aspecto ainda mais poderoso do discernimento que poucos exploram, relacionado à sua capacidade de cooperar com os milagres que Deus quer realizar. 9. O discernimento em seu nível mais elevado não apenas revela a vontade de Deus, mas também identifica os momentos exatos onde o sobrenatural está pronto para irromper no natural. Você desenvolve uma sensibilidade espiritual que percebe quando Deus está preparando um milagre. E qual é seu papel específico para cooperar com essa manifestação divina? É como ter acesso aos bastidores da ação de Deus na terra.
Pedro demonstrou este tipo de discernimento quando percebeu que o coxo à porta do templo não estava apenas pedindo esmola, mas era um candidato a um milagre de cura. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: "Olha para nós." E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Atos 3, 4, 6. Ele discerniu o timing divino e cooperou com fé. Quando você opera neste nível de discernimento, sua vida se torna uma sequência de coincidências divinas que deixam até mesmo os céticos impressionados. Você está no lugar certo quando alguém precisa exatamente da palavra que você tem para dar. Chega em momentos onde sua presença específica faz a diferença entre uma situação que se resolve ou que se complica. Recebe recursos exatamente quando há uma necessidade específica que você pode suprir. Este discernimento miraculoso também se manifesta na área da provisão financeira. Você para de se preocupar desesperadamente sobre dinheiro e começa a perceber as oportunidades que Deus coloca no seu caminho. Não apenas oportunidades óbvias de trabalho ou negócios, mas conexões divinas, ideias inspiradas, portas que se abrem no timing perfeito. Sua relação com a prosperidade se transforma de luta para dança. A oração também ganha uma dimensão completamente nova. Em vez de fazer pedidos genéricos ou repetir fórmulas decoradas, você ora especificamente de acordo com o que o Espírito revela sobre cada situação. Suas orações se tornam estratégicas, focadas e extraordinariamente eficazes. Você para de torcer para que Deus ouça suas orações e passa a orar confiante de que está alinhado com sua vontade. Mas há um segredo sobre o discernimento que pode acelerar dramaticamente seu desenvolvimento e que a maioria dos cristãos ignora completamente. 10. O segredo que pode revolucionar instantaneamente seu nível de discernimento é compreender que este dom funciona como um sistema de navegação espiritual que precisa ser constantemente recalibrado através da adoração genuína. Quando você adora a Deus, não apenas com palavras ou músicas, mas com uma entrega total do seu ser, sua sensibilidade espiritual é automaticamente ajustada para a frequência do céu. A adoração pura age como uma limpeza espiritual que remove todas as interferências que podem estar distorcendo seu discernimento. Preocupações, ansiedades, mágoas, frustrações. Tudo isso cria ruído na sua capacidade de ouvir claramente a voz de Deus. Mas quando você entra em verdadeira adoração, essas interferências se dissolvem e você se conecta diretamente com o coração do Pai. Davi compreendeu este princípio profundamente. Ele não era apenas um adorador talentoso, mas alguém que usava a adoração como uma forma de manter-se constantemente sintonizado com a vontade divina. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmos 27, 4. Sua busca por intimidade com Deus através da adoração foi o que lhe deu discernimento para vencer gigantes, liderar exércitos e governar uma nação. A adoração genuína também quebra o orgulho espiritual, que pode contaminar o discernimento. Quando você está verdadeiramente prostrado diante da majestade de Deus, qualquer tendência de usar seus dons espirituais para se exaltar ou manipular outros é automaticamente dissolvida. Você se lembra de que é apenas um canal, não a fonte. Durante momentos intensos de adoração, você frequentemente recebe revelações, direcionamentos e compreensões que não conseguiria alcançar através de esforço mental ou técnicas espirituais. É como se a atmosfera de adoração criasse uma conexão direta entre seu espírito e o Espírito Santo,
permitindo downloads divinos que transformam instantaneamente sua perspectiva sobre situações complexas. Mas existe uma prática específica dentro da adoração que desenvolve discernimento de forma ainda mais poderosa e é algo que você pode implementar imediatamente. 11. A prática mais transformadora é o que chamo de adoração profética. Momentos onde você adora a Deus não apenas pelo que Ele já fez, mas pelo que Ele está prestes a fazer na sua vida e na vida daqueles ao seu redor. Você começa a declarar e celebrar as vitórias que ainda não vê com os olhos naturais, mas que seu espírito discerne que estão sendo preparadas nos lugares celestiais. Esta forma de adoração desenvolve uma fé que transcende circunstâncias e ativa milagres de forma sobrenatural. Quando Josafá e o povo de Judá estavam cercados por exércitos inimigos vastamente superiores, eles não oraram pedindo livramento. Eles adoraram profeticamente a vitória antes mesmo da batalha começar. E Josafá se inclinou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se prostraram perante o Senhor, adorando ao Senhor. 2 Crônicas 20:18. O resultado foi que nem precisaram lutar. O inimigo se destruiu sozinho. Quando você adora profeticamente, seu discernimento se expande para perceber não apenas o que está acontecendo no presente, mas os movimentos que Deus está orquestrando para o seu futuro. Você começa a ver bênçãos, oportunidades e breakthroughs antes deles se manifestarem fisicamente. Sua fé se torna uma força criativa que coopera com Deus para trazer o reino dos céus à terra. Esta adoração também purifica seus motivos e desejos. Muitas vezes, pedimos coisas a Deus, baseados no que achamos que precisamos, mas quando adoramos profeticamente, nossos desejos se alinham gradualmente com os desejos do coração do Pai. Você para de lutar contra a vontade de Deus e passa a dançar com ela, descobrindo que seus planos para você são infinitamente melhores do que você mesmo poderia imaginar. Sua vida de oração também se transforma completamente. Em vez de longas listas de pedidos, você passa a orar principalmente de gratidão pelas coisas que discerne que Deus já decidiu fazer. Sua fé opera de uma posição de vitória já conquistada, não de luta desesperada por aprovação divina. Mas há uma dimensão do discernimento que pode mudar literalmente o destino das pessoas ao seu redor. E poucos cristãos ousam explorá-la. 12. Existe uma dimensão do discernimento que opera na intercessão estratégica, a capacidade de perceber espiritualmente as batalhas que estão sendo travadas nos lugares celestiais e interceder especificamente para que a vontade de Deus se estabeleça na terra. Você se torna como um agente de inteligência do reino de Deus, recebendo informações sobre como orar de forma que realmente mude o curso dos eventos. Daniel demonstrou este nível de discernimento quando compreendeu, através da leitura de Jeremias, que o tempo do cativeiro de Israel estava chegando ao fim e começou a interceder especificamente pela restauração do povo. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel 9:2. Sua oração específica e estratégica foi instrumental na libertação de uma nação inteira. Quando você desenvolve este nível de discernimento intercessório, suas orações ganham uma precisão cirúrgica que produz resultados extraordinários. Você para de orar genericamente por bênçãos e passa a interceder especificamente pelas batalhas espirituais que precisa vencer, para que as promessas de Deus se manifestem na sua vida e na vida daqueles por quem você ora. Este discernimento também revela os padrões espirituais que estão operando em famílias, organizações, cidades e até nações.
Você começa a perceber as fortalezas espirituais que mantêm pessoas e lugares presos a ciclos destrutivos e recebe estratégias específicas de oração para quebrar essas fortalezas e liberar o plano de Deus. Sua intercessão se torna profética. Você ora não apenas pelo que vê com os olhos naturais, mas pelo que Deus mostra que Ele quer fazer. Você intercede pela salvação de pessoas específicas antes mesmo delas mostrarem qualquer interesse pelo Evangelho. Ora por oportunidades de trabalho antes delas serem anunciadas. Intercede por cura antes dos sintomas aparecerem. O mais impressionante é como este nível de discernimento conecta você com uma rede invisível de outros intercessores ao redor do mundo. Você começa a receber impressões para orar por situações que descobre mais tarde que outros também estavam intercedendo simultaneamente, revelando como Deus coordena sua igreja global para estabelecer sua vontade na terra. Mas existe um aspecto final do discernimento que representa o ápice desta jornada espiritual. E é aqui que sua vida se torna verdadeiramente sobrenatural. 13. O nível mais elevado do discernimento é o que chamo de discernimento criativo, a capacidade de perceber não apenas o que Deus quer fazer, mas como Ele quer fazer, recebendo estratégias divinas específicas que são únicas para cada situação. Você se torna um parceiro criativo de Deus, recebendo ideias, soluções e abordagens que nunca foram usadas antes, mas que são perfeitamente adequadas para os desafios únicos que você enfrenta. Neemias operou neste nível quando recebeu não apenas o desejo de reconstruir os tentar novamente a continuar editarros de Jerusalém, mas também a estratégia específica de como abordar o rei, como organizar o trabalho e como lidar com a oposição. E disse-me o rei: "Que me pedes agora?" Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: "Se é do agrado do rei, e se o teu servo tem achado favor diante de ti, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique." Neemias 2:4-5. Cada detalhe da sua abordagem foi divinamente inspirado. Quando você opera com discernimento criativo, soluções impossíveis começam a aparecer para problemas que pareciam insolúveis. Você recebe ideias de negócios que ninguém pensou antes, abordagens ministeriais que revolucionam vidas, métodos de cura emocional que quebram traumas de décadas. Sua mente se torna um canal para a criatividade infinita de Deus. Este nível de discernimento também opera na área dos relacionamentos. Você recebe sabedoria específica sobre como restaurar casamentos que pareciam condenados, como alcançar filhos rebeldes, como ministrar a pessoas que pareciam fechadas ao Evangelho. Cada relacionamento se torna uma oportunidade única para expressar o amor de Deus de uma forma totalmente personalizada. Sua vida profissional se transforma completamente. Em vez de competir no mercado usando as mesmas estratégias que todos usam, você recebe insights divinos que criam vantagens competitivas impossíveis de serem replicadas. Suas soluções são tão inovadoras que estabelecem novos padrões na sua área de atuação. O discernimento criativo também se manifesta na forma como você adora, ministra e se relaciona com Deus. Você desenvolve uma linguagem espiritual única, uma forma pessoal de intimidade com o Pai que é completamente sua. Sua adoração ganha uma autenticidade que toca o coração de Deus de uma maneira especial. Mas a manifestação mais poderosa do discernimento criativo é como ele transforma você em uma fonte de esperança para pessoas que perderam completamente a fé. 14. Quando você atinge o discernimento criativo, Deus passa a usar você como um instrumento especializado para alcançar pessoas que todos os outros métodos ministeriais não conseguiram tocar.
Você recebe abordagens sobrenaturalmente criativas para ministrar a céticos, ateus, pessoas feridas pela igreja e até mesmo aquelas que estão envolvidas em práticas ocultistas. Sua sensibilidade espiritual identifica exatamente a frequência necessária para penetrar nas defesas de cada coração. Paulo demonstrou este dom quando chegou a Atenas e, em vez de confrontar diretamente a idolatria dos gregos, usou criativamente o altar ao Deus desconhecido como ponte para apresentar o Deus verdadeiro. Esse que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos 17, 23. Sua abordagem foi tão criativa e relevante que até filósofos estoicos e epicureus ficaram interessados. Este nível de discernimento também opera poderosamente na cura de traumas profundos. Você recebe revelações específicas sobre as raízes espirituais de problemas emocionais complexos e estratégias únicas para ministrar libertação. Não são fórmulas genéricas, mas abordagens personalizadas que Deus desenvolve especificamente para cada situação individual. Sua capacidade de profetizar também evolui para um nível extraordinário. Em vez de palavras proféticas genéricas, você recebe revelações específicas que contêm detalhes precisos sobre a vida das pessoas, incluindo seus passados, suas lutas secretas e seus destinos divinos. Essas palavras carregam um poder transformador que quebra instantaneamente anos de incredulidade e resistência espiritual. O discernimento criativo também transforma sua abordagem à prosperidade financeira. Você para de seguir fórmulas financeiras convencionais e passa a receber estratégias divinas específicas para a sua situação. Pode ser um modelo de negócio completamente novo, uma oportunidade de investimento inusual, ou até mesmo instruções para plantar financeiramente de formas não convencionais que resultam em colheitas milagrosas. Mas existe uma advertência importante sobre este nível de discernimento que muitos ignoram e acabam se desviando do propósito original. 15. A maior tentação, quando você desenvolve discernimento em níveis elevados, é usá-lo para impressionar outros ou para ganhar posição e reconhecimento, em vez de simplesmente amar e servir as pessoas. O orgulho espiritual é talvez o inimigo mais sutil e perigoso de qualquer dom genuíno, porque pode transformar uma bênção divina em uma maldição que afasta você da presença de Deus. Jesus alertou sobre este perigo quando disse aos 70 discípulos que retornaram empolgados com os milagres que haviam realizado: Não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Lucas 10, 20. O foco deve sempre permanecer no relacionamento com Deus, não nos dons que Ele concede. A chave para manter o discernimento puro e poderoso é cultivar constantemente uma postura de servo, lembrando que você é apenas um canal, não a fonte. Quanto mais você usa seus dons para elevar outros e glorificar a Deus, mais eles se expandem. Quanto mais você tenta usá-los para se promover, mais eles se corrompem e eventualmente se dissipam. O discernimento genuíno sempre produz humildade, porque quanto mais você vê da grandeza e sabedoria de Deus, mais percebe quão pequeno e dependente você realmente é. Como Isaías, que quando teve uma visão da glória de Deus exclamou: Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. O propósito final de todo discernimento espiritual é preparar você para ser um representante eficaz do reino de Deus na terra. Alguém, através de quem o amor, a justiça e o poder de Deus possam fluir livremente para tocar e transformar vidas.
Quando você mantém esta perspectiva, seu discernimento continua crescendo e se refinando até o dia em que você encontrar face a face aquele que é a fonte de toda sabedoria. Sua jornada de ativação do dom do discernimento está apenas começando, mas os princípios que você aprendeu hoje são suficientes para revolucionar completamente sua vida espiritual e natural. Lembre-se, Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez na vida de Davi, Daniel, José e Paulo, Ele quer fazer na sua vida também. Agora chegou a hora da verdade. Você vai guardar este conhecimento apenas como informação interessante ou vai tomar a decisão corajosa de implementar estes princípios e ativar verdadeiramente o dom do discernimento na sua vida? O Espírito Santo está esperando para derramar sobre você uma medida de discernimento que transformará não apenas sua própria existência, mas também fará de você um instrumento poderoso para impactar o destino de inúmeras outras vidas. Se este conteúdo tocou seu coração e despertou algo no seu espírito, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que também precisa descobrir este poder transformador que Deus disponibilizou para cada um de seus filhos. Qual foi a revelação mais impactante que você recebeu sobre o discernimento enquanto assistia a este vídeo? Deixe seu comentário e vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que estão ativando seus dons espirituais para transformar o mundo ao nosso redor.